Shalom, irmão. Aqui eu estou fazendo o segundo vídeo, vou fazer a continuação daquilo que eu queria mostrar. Eu preparei, falei um pouco sobre calendário. Eu ia fazer um vídeo muito maior, falando muito mais coisa de calendário, mas eu resolvi tirar algumas coisas, né? Minha esposa disse que eu tinha falado muito, né? Mas ela tá tendo cuidado, né? Com as palavras, né? Para que a gente não seja muito agressivo, né? Às vezes nosso coração quer desabafar tudo aquilo que vem ocorrendo, né, em nossas vidas, e às vezes a gente fala demais ou não fala com sabedoria, né? E mansidão, né? Temos que ser semelhante a Moisés, né? Que era o homem mais manso, né? Da geração dele, né? Hoje o nosso patamar é mais alto ainda, né? Temos que ser manso como Yeshua foi, né? Maravilhoso, né? O nosso Mashiach, tá? Eu vou falar hoje sobre o livro de Jubileus, tá? Que é extraordinário, escrito pela mão de Moshe, tá? Algo que nos tiraram, tá? E explica bastante coisa sobre a Torá, ok? Vou botar aqui, que é o vídeo anterior, né? Eu vou deixar aberto porque tem algo interessante aqui que eu quero ver. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Lembra que eu disse, ó? Decore isso aqui, ó. 353 dias, 385 dias. Isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Só vai ter nos ciclos lunares, ok? Aqui é um vídeo que os irmãos fizeram, né? Um videozinho, uma defesa. E aí eles usaram esse texto aqui, eu achei interessante, né? A base deles é boa, eles falam com fé, eles falam com confiança naquilo que eles têm estudado, e que é os irmãos que fizeram esse estudo aqui, ó, né? Eles foram a campo para comprovar aquilo que eles estão falando, né? E aqui ele mostra o movimento do Sol com relação a um prédio que eles têm lá, né? E aí ele mostra a posição do Sol em março, ó, no equinócio. O Sol está aqui, ó, né? Em abril, no próximo equinócio em setembro, ó, aqui, ó, tá? Então é extraordinário isso aqui que eles fizeram, né? É isso aqui que todos nós temos que fazer. Temos que ir lá fora ver a lua nova. Ela tem que. Eles disseram que era tal dia, era. Vamos lá olhar, né? Não é dizendo que o outro mentiu, não. É ir lá verificar, naturalmente verificar, ok? E aqui, ó, olha o que ele fala aqui. Isso aqui é o livro de Jubileus, mostrando o que o Eterno fez no primeiro dia, mais detalhado do que está na Torá, ok? Olha, interessante. E no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre toda a terra, e para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. E Deus apontou o sol para ser um grande sinal na terra, para os dias, para os shabates, para os meses, as festas, os anos, os sábados de anos, ou seja, os anos shabáticos, os jubileus, né, e todas as estações do ano. Então, jubileus a cada 50 anos, né, e as estações dos anos, né? Aí os irmãos dizem: ah, tá vendo que é o sol que controla o shabat, né? Ou seja, o shabat cai todo sábado, né? Ou seja, eles vão e defendeu, né? Claro, livro de Jubileus. Só que a pessoa tem que continuar lendo. Moisés está falando um raciocínio aqui, né? Mais na frente ele fala o outro, tá? E aí você junta esse texto com o outro. Lembre-se, o Eterno deu o sol, não é só o sol. Aqui, ó, deu o sol, ele criou o sol, a lua e as estrelas, e o colocou no firmamento do céu para dar a luz a todo, governar o dia e a noite, né, separar a escuridão. Deus apontou o sol para grande sinal na terra, dos dias, aí você consegue ver as horas, né? Dos shabates, como é que pelo sol e o que o sol faz a gente vai saber dos shabates.
Ah, é todo sábado. Não, mas pelo sol a gente poderia colocar toda quarta-feira. O sol não dá sinal nenhum dos Shabats, né? Quem é que dá esse sinal, né? É interessante. E dividindo a luz das trevas para prosperidade, para que todas as coisas possam, devido a ele, prosperar, brotar, crescer sobre a terra. Ele está falando de gado, pecuária e agricultura, tá? Estes três tipos ele fez no quarto dia, ou seja, no quarto dia ele criou o sol, a lua e as estrelas, ok? Ok, pronto. Aqui dá a entender que é o sol que controla tudo, e a lua e as estrelas faz o quê? Né? É isso que acontece, tá? Então vamos lá. Aqui eu quis trazer logo o texto dos irmãos, porque lá eles argumentam que é só o sol, não precisa de mais nada. Só o sol resolve o problema, né? Ou seja, o sol é 90, eu acho que 90 não, uns 70% do problema está resolvido com o sol, de fato, né? Ou seja, o sol marca os 364 dias de quando começa e termina, tá? Eu quero ler o capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Jazar, tá? E aqui é interessante, presta atenção. Ou seja, aqui é o capítulo 2, ó, tá? O 2, aí ele vai falando aqui, vai narrando. O 3, tá vendo? O 4, e aí vem o 5. Mesma coisa aqui, ó. Eu tô usando. Opa. Aqui o dilúvio, o 5, tá? Eu tô usando o mesmo, aqui são dois PDF igual, ok? Lá também de Corã, né, que eles falam, ah não, no texto de Corã tem uma coisa extraordinária diferente, tá o mesmo texto, olha, mesmo texto, ok? Tem diferença nenhuma. Foram lá achar os livros de Corã, aí foram ver Isaías, vamos comparar Isaías para ver se está certo. Quando olhou, tá igualzinho, Jeremias igual, Ezequiel igual, ou seja, o Velho Testamento é idêntico, tá? Idêntico. O que vai ter coisas novas e algumas diferenças é no Novo Testamento, mas o resto tá 100%, ok? Então vamos lá. Construção da arca, o dilúvio. E ele ordenou a Noé que fizesse para si uma arca, que ele poderia se salvar nas águas da inundação. E Noé fez a arca de acordo com tudo que ele, Deus, o havia ordenado. No 27º jubileu dos anos, na 5ª semana do 5º dia, aí ele coloca aqui lua nova, é acréscimo, tá? Isso aqui é acréscimo. Lembrando, é uma coisa que tem que ver, né? Tem um texto que fala aqui, os irmãos lá viram e disseram, ó, tá vendo que é assim, né? Só que os acréscimos que eu tô vendo aqui não bate de acordo com o texto, tá? Isso aqui é do tradutor, ok? Aqui vai falar o seguinte, depois eu faço outro vídeo para mostrar como é essa questão de no 27º jubileu de anos, na 5ª semana, no 5º dia. Então, depois eu vou e mostro como é que faz essa contagem. É mais ou menos como o romano faz, né? M, L, C, X e assim vai, né? As letras, aí dá 1510, por exemplo, né? MLX, não, CX, 1560, desculpa, o que eu falei, né? Lá em algarismo romano, né? Aqui não, aqui é jubileus. A medida é a cada 50 anos, uma semana tem 7 anos, no 5º dia, né? Ou seja, o 5º ano. Então são 50, 5 vezes 7, 35 no 5º, ou seja, 35, 36, 37, 38. Aqui, ó, 1307, tá? Então, mais ou menos isso, foi a média que ele colocou aqui, tá? Depois a gente vai e faz. Eu não quero bater nesse ponto. O que eu quero mostrar, ó, isso aqui, ó, acréscimo, tá? Isso aqui é do tradutor. Vou até colocar aqui, ó, pra gente ver acréscimo. Vou botar com vermelho, ok?
ok? Mas no versículo seguinte ele diz: e ele entrou no 6º ano, acréscimo, tá? No 2º mês, na lua nova do 2º mês. Aqui, ó, já é Moisés narrando, na lua nova. Até o 16º ele entrou. E tudo que nos tudo que nós trouxemos para dentro da arca, e o Senhor fechou de fora no anoitecer do 17º. Então você veja o seguinte: o 2º mês do ano é o que? O 2º Pessa, tá? No 2º Pessa, ou seja, no 2º mês é o 2º Pessa, ou seja, no primeiro dia do 2º mês, ou seja, lua nova, tá vendo? Do 2º mês, ok, ele fala: e ele entrou no 6º, no 2º mês, no 6º ano, no 2º mês, na lua nova, certo? Na lua nova, no 2º mês, até o 16º, ou seja, por quê? Porque o 14º dia do 2º mês é Pessa e o 15º Shabat, né? É ali primícias. Aí no 16º, certo? Que não era Shabat, ele entrou. E tudo que nós trouxemos para dentro da arca, o Senhor a fechou de fora, certo? Por fora, na noite do 17º dia. Ou seja, eles entraram no 16º, quando não era Pessa. No 17º, o Eterno fechou a arca, né? Ou seja, logo após o Pessa do 2º mês, ok? Olha que interessante. Aqui você vai ver nas datas, né? Quer dizer que as coisas do Eterno sempre é feita nas festas dele. Ah, não pode guardar a festa no lugar que o Eterno não escolheu o nome dele. Mas o Eterno faz as coisas nas festas dele. Ou seja, será que o Eterno não fez Noé esperar o 14º e o 15º dia? Por que o Eterno esperou para o 16º dia para eles entrarem? Por que o Eterno selou a arca no 17º? Para eles entrarem, porque não era Shabat, né? Ou seja, o 14º, que seria a data de Pessa, quando o espírito da morte passa, e no outro dia Shabat, certo? Ou seja, no 16º já não era Shabat, seria primícias, né? Ali poderia sim fazer o trabalho, e aí o Noé entrou com a família dentro da arca. No 17º o Eterno selou. Olha que interessante, isso é importante, tá? Aqui. Então, vamos continuar. Você vê o seguinte, que no versículo 5, versículo 22, ele acrescentou lua nova do mês, entre aspas, porque no versículo seguinte ele fala da lua nova. Tá vendo aqui? Então, ele fez o quê? Ele viu, aqui era lua nova, então aqui é lua nova também, porque é onde ele começa a narrar. Ok? O Senhor abriu 7 portões da inundação do céu, e a boca das fontes de grande profundeza, as 7 bocas em número. E os portões da inundação começaram a derramar água do céu 40 dias e 40 noites, e as fontes da profundeza jorraram água até o mundo todo estar cheio de água. E as águas aumentaram pela terra. As águas subiram acima das altas montanhas 50 cúbitos, e a arca foi levantada da terra, e ela moveu-se por sobre a superfície das águas, tá? E as águas prevaleceram na face da terra durante 5 meses, tá? Ou seja, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7. Que festa cai no mês 7? Trombetas, Yom Kippur e tabernáculo. Olha que interessante. Então o Eterno começa em uma festa do início do ano, né? E aí vai até outra festa. Você veja que os tempos o Eterno vai fazendo pelas festas. Ah, Moisés sabia que tinha que ir para Jerusalém, onde o Eterno escolheu o nome dele? Não, mas o Eterno faz tudo dentro das festas deles. Então, qual é o importante para nós? Simplesmente guardar o Shabat. Isso é muito importante, porque
todas as coisas que acontecem, né, no povo de Israel e no mundo é a partir das festas do Eterno, tá? Lembre-se, o Eterno trabalha nas festas dele, ok? Assim como o levita trabalhava e não era acusado de quebrar o Shabat, tá? As águas prevaleceram na face da terra durante 5 meses, ou seja, 150 dias. E a arca foi e descansou no topo de Lubar, uma das montanhas de Ararat. E na lua nova do 4º mês, na fonte das grandes profundezas, foram fechados os portões da inundação do céu, foram contidas. E na lua nova do 7º mês, ou seja, trombetas. Isso aqui é a festa de trombetas. Todas as bocas do abismo da terra foram abertas, e as águas começaram a descer às profundezas. Ou seja, lua nova do 7º mês. Ou seja, o primeiro dia do 7º mês é o que? Trombetas. Tá? Então você veja que o Eterno sempre trabalha nas datas das festas dele. Ou seja, aqueles que estão guardando os Shabates, né, nas festas do Eterno, tudo que o Eterno faz, estão protegidos. Quem não está guardando os Shabates e a lua nova, né, as coisas que o Eterno movimenta, não estão debaixo de proteção. Olha que interessante, aqui o 5:29, né? No começo aqui você vê o seguinte, ó, que o Eterno diz assim, ó, aqui, ó. Ele ordenou a Noé que fizesse para si uma arca, que ele poderia se salvar nas águas da inundação. Ou seja, o Eterno mandou construir a arca. Como é que o Eterno mandou construir a arca? Ou seja, e Noé fez a arca de acordo com tudo que Yahua o havia ordenado. Então, como é que nós construímos a nossa arca? É obedecendo a tudo que o Eterno nos ordenou. E o que é tudo que o Eterno nos ordenou? É os mandamentos de Deus. Não coma porco, não coma nenhum animal do mar que não tenha escama e barbatana, não coma carne sufocada, não tenha promiscuidade sexual. Como eu falei no vídeo anterior, cada um desses mandamentos é uma madeirinha que você serra, que você lixa, que você prega para construir a arca. Que quando vir o verdadeiro dilúvio, como nunca antes aconteceu e nunca mais vai acontecer, tá? Você está dentro da arca do Eterno. E aí, no 16º dia, né, de Pessa, tá? Do 2º mês de Pessa, ele vai mandar você entrar na arca, e no 17º ele sela. E quem ficou do lado de fora vai ser arrebatado, não agora pela água, mas sim pelo fogo, tá? Então é interessante, eu quis voltar para mostrar que Noé construiu a arca de acordo com tudo que Yahua o havia ordenado. E o que o Eterno ordenou a Noé, você vai ver que muita coisa eles não mostram que ordenou a você também. Se todos nós somos descendentes de Noé, né, então foi ordenado a nós também, ok? Então aqui, ó, na lua nova, eu li isso aqui, né? E na lua nova do 10º mês, os topos da montanha foram avistados, e a lua nova do 1º mês na terra tornou-se visível. Ou seja, na lua nova do 10º mês, ou seja, o primeiro dia do 10º mês, os topos da montanha foram avistados, certo? E na lua nova do 1º mês, olha, já vai completar um ano, ó. Aqui, ó, primeiro Pessa, a terra tornou-se visível, né? Olha que interessante. Primeiro Pessa, ó, lua nova do 1º mês, certo? Olha o versículo 5:31. E as águas desapareceram de sobre a face da terra na 5ª semana do 7º ano. E no dia 10º do 7º, no 2º mês,
a terra estava seca, ou seja, no 17º. Lembra quando Moisés entrou, qual foi o dia que o Eterno selou a arca? No segundo mês, no dia 17. E no segundo mês do ano seguinte, no dia 17, quando o Eterno também selou a arca, a terra estava seca, né? Olha que interessante. E no 27º dia, ele abriu a arca e expulsou os animais selváticos, animais domésticos, aves e tudo que se move de dentro da onde? Da arca. Olha que interessante. No 17º do segundo mês, um ano depois, a terra estava seca. Mas Noé desceu quando? 10 dias depois, ó. Tá? 10 dias depois. Certo? E aí, ele desceu da arca. Glorificado seja o Eterno, né? Muito bonito. Ou seja, você vê que foi um ano certinho. Quando você vê lá em Gênesis mostrando esses tempos, mas mostra ali, né, o básico ali, né? Não mostra com detalhes. Aqui Moisés mostra no livro de Jubileus a data, os tempos, os anos, as semanas, os dias, né? Com os meses. Aqui Moisés mostra o tempo que isso ocorreu e como ocorreu, quando ocorreu. Você vê que começa no segundo Pessa, né, do ano, e no ano seguinte, no segundo Pessa, tanto no dia 17 quanto no dia 17 do ano seguinte, né, Moisés entrou na arca e foi selada, e no dia 17, Noé também desceu da arca, aqui relatado por Moisés, né? Olha que interessante. Vamos para o capítulo 6 agora. Olha que interessante. O sacrifício de Noé e a aliança de Yahua com Noé. Capítulo 6, versículo 1. E na lua nova do terceiro mês, ele saiu da arca e construiu um altar naquela montanha. Que festa é essa? Pentecoste. Olha que interessante, a festa das semanas. Olha o que ele vai falar, viu? Da festa das semanas aí, tá? Ah, não, é só em Jerusalém. Olha, cuidado, viu? Festa das semanas. Você vê que Noé desceu da arca e comemorou Pentecoste, né? Olha que interessante. Versículo 2. E ele fez expiação pela terra e pegou um filhote e fez expiação com o sangue dele por toda a culpa da terra, porque tudo o que havia existido nela havia sido destruído, salvo aqueles que estavam na arca de Noé. E ele colocou a gordura sobre o altar, e ele tomou um boi e uma cabra e um cordeiro e filhotes, e sal e uma rolinha e um filhote de rolinha, pôs um holocausto, um sacrifício queimado no altar, e derramou nele uma oferta amassada com azeite e polvilhada de vinho e incenso espalhado sobre tudo, e subiu um aroma agradável e aceitável a Yahua. Olha que interessante. Lembrando que os animais entraram de par, né? Porque diz assim: ah, não, se fez o sacrifício do animal, né, impuro, já tornou extinto, né? Mas lembre-se, os animais entraram de casal e já tinha filhotes, é um ano depois, né? Então tinha um filhote de rolinha. Então você vê que houve procriação dentro de um ano e os animais foram se multiplicando dentro da arca, ok? Capítulo 6, versículo 4, né? Derruba a tese de os cientistas dizer que Noé guardou dentro da arca. A arca não era tão grande, não era verdade aquilo que Noé estava falando, e Noé guardou o DNA dos animais, né? Então, aí você tira, né? Que interessante. E o Senhor cheirou o agradável aroma, e ele fez uma aliança, um pacto, ó, isso aqui é acréscimo, tá? Pacto, acréscimo, com Noé, ó, acréscimo, mas a pessoa consegue entender que é Noé, né? Mas eu só estou colocando, porque
Eles vão colocando acréscimo que tem lógica, mas depois colocam os acréscimos que está fora totalmente do contexto, ok? Que não deveria haver mais inundação que destruísse toda a terra, por todos os dias da terra. Tempo de plantio e colheita nunca cessariam. Frio e calor, verão e inverno. Olha as estações, tá? Dia e noite, olha, né, o tempo do dia e da noite. Não deveriam mudar sua ordem. Vou voltar de novo. Não deveriam mudar sua ordem, nem cessar eternamente. Então você vê que essa historinha que o Shabat era assim e agora é assado e mudou, não, tá? A contagem nas constelações é uma coisa, é algo que o Eterno criou, né? Mas essa história não era visto pela lua nova e agora é a semana normal e mudou alguma coisa, aí não, tem nada a ver. E tu cresças e multiplique por sobre a terra e torne-se muitos sobre ela, né? Gênesis 9, versículo 1, tá lá. E sejam uma bênção sobre ela. O temor e o pavor a ti eu inspirarei em tudo o que há sobre a terra e o mar. Gênesis 9, versículo 2. A lei de não comer sangue. Aqui é interessante. Rapidinho. Deixa eu tentar ver uma coisa aqui que aconteceu. 2 minutos. Aqui, vamos lá. E eis que eu lhe tenho dado todos os animais selváticos e todas as coisas com asas, tá? E tudo o que se move sobre a terra, e os peixes, as águas, e tudo por comida, assim como as ervas verdes, eu tenho dado todas as coisas para que coma. Olha que interessante. Mas a carne com vida, certo? Ou seja, a carne com vida, com sangue, tu não deves comer. Olha que interessante, Gênesis 9, versículo 3 e 4. Porque a vida de toda carne está no sangue, para que o seu sangue de suas vidas não seja requerido da mão de cada homem e de cada mão de cada animal selvático que requer o sangue do homem, tá? Então, não é para comer sangue de hipótese alguma. Aqui, ele fala que qualquer animal selvático, qualquer animal com asas, tá? Mas lembrando que isso aqui está nas leis kosher, né? Ou seja, porco, camarão, caranguejo, não pode, tá? Lembre-se, quem escreveu a Torá, Levítico, foi Moisés, e lá ele especifica detalhadamente quais são os animais que pode comer ou não. Você veja que lá em Gênesis, o próprio Moisés escreve que Noé separou que era animal puro e animal impuro, tá? Então, tenha coerência, né, nos textos. Quem quer que derramar sangue humano pelo homem, deverá ter seu sangue derramado, porque a imagem de Deus ele criou o homem, tá? Adão, Gênesis, versículo 9. Então você vê o seguinte, que a gente não pode profanar esse corpo, porque esse corpo é a imagem do Deus de Israel. Qualquer um que matar, profanar, adulterar esse corpo, né, está adulterando a imagem, né, a semelhança da imagem do Deus de Israel, e isso é pecado, tá? Então, cuidado com a história de pintar cabelo, fazer tatuagem, né, colocar implante, né, fazer alguma marca aí, né, que tá tendo aí, tá? Então tenha muito cuidado que altera o DNA, uma marca que altera o DNA, muito cuidado. Capítulo 6, versículo 9. E tu
cresças e multipliques sobre a terra. E Noé e os seus filhos jurarão que eles não comeriam sangue que estivesse na carne. Olha, presta atenção. Até agora aqui está falando do sangue na carne, tá? Ele vai falar de beber sangue também, de comer sangue. Aqui é o sangue na carne, ou seja, o animal que não é morto da maneira correta, tá? Ou seja, ele está falando simplesmente de carne sufocada. Que nenhum descendente de Noé pode comer carne sufocada. E ele fez uma aliança diante do Senhor Yahweh para sempre, através de gerações da terra, né, neste mês, tá? Ou seja, no mês de Pentecostes. Lembre-se, ele está fazendo sacrifício e o Eterno aceitou e falou com Noé, ok? Vai chegar a parte interessante, calma. Eu estou lendo aqui para a gente acompanhar, ter coerência, tá? Mas vai vir algo extraordinário do Eterno aqui, que vai resolver o problema dos calendários, todos eles, tá? Quem acredita em Moisés, agora se tiver Corá aí, que vai contra Moisés, é complicado, aí é com Corá, né? Ou seja, é para acreditar em Moisés, é para acreditar em mim? Bem, ora o Eterno e pergunta se foi Moisés que escreveu isso aqui, né? Amém? Vamos lá. A respeito disso ele falou a ti, Moisés, que tu deveria fazer uma aliança, um pacto com os filhos de Israel neste mês sobre a montanha, com um juramento de aliança que o Senhor fez com eles para sempre. Olha que interessante, com Noé no terceiro mês, que é Pentecoste, ele fez uma aliança. Com Moisés também, ó, a respeito disso ele falou a ti, Moshe, né? Aqui ele está se referindo a Moshe. Isso aqui é acréscimo, mas a gente sabe que quem está passando ali é o anjo da presença do Eterno, que está passando tudo isso para Moshe. Ele está escrevendo o que aconteceu no passado, né? Que tu deveria fazer aliança com os filhos de Israel neste mês sobre a montanha, com um juramento de aliança que o Senhor fez com eles para sempre. Então você vê que é o mesmo mês, Pentecoste. Vai ser falado aqui, presta atenção. E esse testemunho está escrito a respeito de ti, que tu deves observar isto para sempre, continuamente. Observar o quê? De modo que tu não deves comer nenhum dia nenhum sangue de animal selvático, animais, aves, animais domésticos, durante todos os dias na terra. E o homem que comeu sangue dos animais selváticos e animais domésticos, ou das aves durante os dias da terra, ele e a sua descendência deve ser eliminada da terra. Então você vê que aqui é o mandamento de não comer sangue, não beber sangue, e aqui é o mandamento de não comer o sangue que está na carne, ou seja, não comer carne sufocada, ok? São dois mandamentos diferentes. Capítulo 6, versículo 13. E tu ordene aos filhos de Israel que não comam sangue, de modo que seus nomes e sua descendência possam estar diante do Senhor do nosso Deus continuamente. Olha que interessante, né? Para que o nome da pessoa esteja diante do Senhor continuamente, não comam sangue nem carne sufocada, ok? Capítulo 6, versículo 14. E para esta lei não há limite de dias, porque é eterna. Olha que interessante, eu grifei aqui, ó. E para esta lei de não comer carne sufocada nem sangue, não tem limite de dias. Não vai chegar uma geração que através do nome de Jesus possa comer sangue, possa comer carne sufocada, porque essa lei, ela é eterna, mas teve uma pausa, tá? Então você vê que o Eterno sempre fala dos dias da terra, enquanto os dias na terra, tá? Continuamente. Ó, aqui, ó, né? Eles devem observar isso através das gerações, para que possam continuar pedindo em seu nome, o caso aqui, Moshe, com sangue diante do altar. Todo dia, pela manhã, pela noite, eles devem buscar perdão em nome da Torá
perpetuamente diante do Senhor, de modo que guardem isso e não sejam exterminados. Olha, aqui ó, é acréscimo, tá? Em nome de Moisés, em nome de Moisés. Só tá assim, ó, em seu nome, com sangue diante do altar, tá? Então, a gente sabe que hoje é em nome de Yeshua, tá? Então aqui é acréscimo. Moisés, Moisés é acréscimo, ok? Então é só ler o texto sem Moisés e vai ser, né? Ou seja, pedindo o nome de Yahweh, ok? Só que o nome é Yahushua, ou seja, Yahweh salva, que é o nome de Jesus em hebraico, ok? Capítulo 6, versículo 15. E ele deu a Noé e aos seus filhos um sinal de que não deveria haver novamente a inundação na terra, e colocou o arco numa nuvem, tá? Arco-íris aqui também é acréscimo, tá? É o arco colorido, né, que o Eterno deu como sinal, o arco de Deus, tá? Aqui ele coloca como se fosse da deusa Íris, então não é da deusa Íris, então eu posso colocar como o arco de Yahweh, como um sinal da eterna aliança, que não deve haver novamente uma inundação na terra que destruísse todos os dias da terra. Aí você vê aqui, ó, festa das semanas, a festa dos primeiros frutos, Jubileus 6, 17 e 18, que é a festa que a gente estava falando. Aqui é a questão da lua nova, Jubileus 6, 1, né? Agora você vê que isso aqui tudo acréscimo, tá? Tudo acréscimo. Eles estão ajudando no entendimento, ok? Continuando, aqui vai ficar legal. Agora. Olha aí. A lua nova do 10º mês, os topos da montanha foram vistos, e Noé se alegrou. Ou seja, olha que interessante. 61. Por essa razão é ordenado e escrito nas tábuas celestes, ou seja, nas estrelas, no céu, tá? Por essa razão, é muito importante essa aliança que foi feita com Noé, tá? Para não comer carne sufocada e sangue. Que eles devem celebrar a festa das semanas, né? As festas do fruto, neste mês, uma vez por ano, para renovar a aliança cada ano. Então você vê, né, que essa festa do 3º mês foi colocada nas tábuas celestes, assim como as carnes, o não comer sangue, assim como a lua nova, assim como o sol. É interessante, isso vai mostrar mais na frente, tá? Mas a terceira festa, então veja, começou na festa de pães de Pêssah, né, no 2º mês, aí foi ali para a festa de Yom Kippur, né, trombeta, Yom Kippur e tabernáculo, e agora está falando da festa de Pentecoste, ok? Olha que interessante. Capítulo 6, versículo 18. E este festival é celebrado no céu do dia da criação até os dias de Noé. 26 jubileus e 5 semanas de anos, e Noé e os seus filhos observaram isso durante 7 jubileus, ou seja, 7 vezes 5, 3.500 anos. E 1 semana de anos, até o dia da morte de Noé. E no dia da morte de Noé, seus filhos continuaram com isso, a celebração, até os dias de Abraão. E eles comeram sangue, ou seja, até os dias de Abraão, mas aí a descendência de Noé começou a comer sangue, né? Ou seja, esqueceram, não obedeceram os patriarcas. Os filhos sempre falam: ah, não, nós somos mais sábios, mais inteligentes, mais fortes, e aí foram e comeram sangue, né? Ou seja, estava Noé, enquanto Noé estava vivo, eles estavam lá sem comer sangue. Quando Noé morreu, chegou o tempo de Abraão, eles começaram a comer sangue, né? Mas Abraão observou isso. E Isaac e Jacó e os seus filhos observaram até os seus dias, né? Ou seja, até os dias de Moisés. E os seus dias, os filhos de Israel esqueceram, e até que tu celebrasse novamente nesta montanha. E tu ordenasse aos filhos de Israel que observassem esse festival por todas as gerações, como um mandamento para eles. Um dia no ano, neste mês, eles devem celebrar o festival de Pentecoste, certo?
ou seja, em todas as gerações. Todas as gerações, ok? Capítulo 6, 21. Porque esta festa das semanas é a festa dos primeiros frutos. Essa é uma festa dupla, de dupla natureza, ou seja, festa de semana e festa dos frutos, Pentecoste, de acordo com o que está escrito, gravado a respeito disso, celebré a, né, que está em Levítico, está em Deuteronômio, está em Número, né, porque eu escrevi o livro da primeira lei, da Torá, no qual eu escrevi para ti que tu deves celebrar a festa Pentecoste na estação correspondente. Não adianta fazer em outra estação, ou seja, no verão, né? Um dia no ano. E eu expliquei a ti os seus sacrifícios, os quais os filhos de Israel devem celebrar e devem celebrar por todas as suas gerações nesse mês, um dia a cada ano. Ou seja, Pentecoste, ok? Olha que interessante agora. E na lua nova do primeiro mês, ou seja, no primeiro dia do ano, nessa época de Moshe aqui, o primeiro dia do ano, março, estava caindo na constelação de Áries, como tinha mostrado, ó. Essa época era nessa constelação aqui, ó. Constelação de Áries aqui, ó, tá? Áries, ok? Desculpa aí o sono, eu tô gravando de madrugada. Para falar a verdade, são 4h16 da manhã, tá? Mas estamos aqui, firme e forte, ok? Capítulo 6, versículo 24. E Noé os ordenou para si mesmo como festas pelas gerações para sempre, de modo que ela se tornasse um memorial a ele. Quem ordenou para si mesmo? Noé. Olha aqui, ó. Se Noé tinha que cumprir essas festas em todas as gerações, então a descendência de Noé tem que cumprir essas festas em todas as gerações, tá? Olha que interessante. E na lua nova do primeiro mês foi pedido a ele, Noé, que fizeste para si uma arca. Olha, e naquele dia a terra tornou-se seca, e ele abriu a arca e viu a terra. Certo? E na lua nova do quarto mês, a boca da profundeza do abismo foram fechadas, e a lua nova do sétimo mês, todas a boca do abismo da terra foram abertas. As águas começaram a descer para dentro delas. Tá? Aqui já é uma nova visão do capítulo 5. Por que ele está repetindo isso? Tem lógica, presta atenção. E por essa razão ele ordenou para si mesmo como festa a um memorial eterno, e assim elas são ordenadas. Então você vê que a festa do primeiro mês Noé comemorou, né? E é uma festa para todo sempre. Aqui do terceiro mês, né? Que aqui está como quarto, questão de tradução, quarto mês, Pentecoste, também é uma festa, né? Para todas as gerações, né? No décimo mês também, né, ele viu, se alegrou, tá? Na primeira lua do décimo mês, mas não é festa. Então, por esta razão, ele ordenou para si mesmo como festa um memorial eterno, assim são elas ordenadas. E eles a comemoraram na tábua celeste. Ou seja, eles a colocaram na tábua celeste. Desculpa. Qual é a tábua celeste? O céu, tá? Olha que interessante. A cada um tinha 13 semanas. Agora presta atenção, viu? Veja, o que eu sempre estou colocando de vermelho, que não tem nada a ver. Olha o que ele fala. Ou seja, ordenada. Ele falou o quê? Das estações aqui, eu não sei se você percebeu, tá? Aqui, ó, ele falou do primeiro mês. Aqui ele continuou, que é para ser comemorada essa festa em todas as gerações, né? Aqui ele fala do primeiro mês de novo, ele repete. Depois ele fala do quarto mês, Pentecoste, certo? Depois ele fala do décimo mês aqui, né? Que provavelmente aqui eu acho que ele deve estar falando de trombetas, né?
sétimo mês, mas está a tradução décimo, e aí ele coloca assim, ó, e eles a colocaram na tábua celeste, cada um tinha 13 semanas. Ah, me lembrei porque é o décimo mês. É porque são as estações, é quando começa a estação, no primeiro, no quarto, no décimo, né, e de novo no primeiro, tá? São as estações. Então você vê, ele diz o seguinte, que as estações têm que ser comemoradas, né, como festa e memorial. Por quê? Porque, ó, as estações começam o quê, ó, na lua nova do quarto mês, tá? Ou seja, primeiro mês, quando é primeiro mês, aí vai ter primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, 3 meses, o quarto já muda a estação. Por isso que ele está falando aqui quarto, tá? Ou seja, o primeiro mês tem 4 semanas, o segundo mês tem 4 semanas, certo? O terceiro mês tem 4 semanas, então dá o quê? 4, 8, 12, e aí 13 semanas já é quarto mês, já é uma nova estação, certo? E assim vai. Aí você vai ver o seguinte, que ele coloca aqui, ó, e eles colocaram nas tábuas celestes, ou seja, para comemorar as festas de mudança de estação, que é na lua nova, certo? São as 4 portas, certo? Eles a colocaram nas tábuas celestes. Cada um tinha 13 semanas. Ele está falando de estação, tá? 13 semanas. Porque de um para outro foi passado um memorial deles, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e do terceiro para o quarto, e do quarto para o primeiro de novo. Ou seja, uma estação, 2 estação, 3 estação, aí da quarta para a primeira, 4 estação, tá? Então você vê, do primeiro para o segundo tem 13 semanas. Ele está falando o que, ó? Cada um tem 13 semanas, certo? Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, 13 semanas, do terceiro para o quarto, 13 semanas, e do quarto para o primeiro de novo, 13 semanas. Aí vê a observação que ele bota embaixo. Veja a indução. Ele coloca 364 dias, tem 13 meses de 28 dias, ou seja, 13 lua nova. Não é isso que o texto está dizendo, tá? O texto está dizendo que 13 é as semanas, ok? 13 é as semanas. Aí você vê o seguinte aqui, ó. Presta atenção, 364 dias. Só que a lua, ela não tem um ciclo de 28, porque tem a lua nova, tá? Ela não tem esse ciclo de 28. Ela tem 29 dias por mês, no mínimo, vezes 13. Olha quantos dias dá. 377, tá? Aí você vê aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. 365. Aqui, ó. Ok? Aí se você botar aqui 29 vezes 12, 348. Não é nem essa contagem aqui, ó. Dá menos, tá vendo? Mas de todo jeito o que eu quero mostrar aqui são os dias que não estão batendo, tá? 348, ok? Então vamos voltar para lá. Você vê que no versículo, capítulo 6, versículo 29, ele está falando de 13 semanas e ele coloca como se fosse 13 lua nova, 13 meses. Tem nada a ver com meses aqui, tá? Essa é a grande questão. Aí vamos continuar. Olha o que ele fala aqui no versículo seguinte. Ele falou das estações, quando ocorre. Ele falou de que de estação para estação tem 13 semanas, né? Se você vê aqui, ó, 13 semanas... Eita, eu fechei a calculadora. 13 semanas vai dar o que, ó? 13 vezes 4 dá 52 semanas. Por que 52 é importante? Nós vamos ver. Olha que interessante aqui. Para você ver que ele não está falando de meses aqui, ó. Isso é acréscimo. Não tem no texto, tá? Esquece isso.
e todos os dias do mandamento serão 52 semanas. Ó, tá vendo aqui? 52, 13 vezes 4, 52 semanas de anos. E assim o ano inteiro é completo em 364 dias. Enoque, capítulo 74, do versículo 10 ao 11. Aqui começa, né, a quebrar toda aquela idolatria dos calendários. Quem está falando isso aqui? Moisés, né? Moisés está falando isso. Por que Moisés não está falando em Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números? Porque está detalhado aqui em Jubileus. Jubileus é um livro que fala só de contagem do tempo. E aqui Moisés explica detalhes do que não está lá na Torá. Ok? Então veja. Todos os dias do mandamento serão 52 semanas, né? Ou seja, 52, olha que interessante, 52 vezes 7 dias, 364, tá vendo? Aqui, ó, são 52 semanas de anos e assim o ano inteiro é completo em 364. Por que esse número é importante? Nós vamos chegar lá. Presta atenção, viu? Veja por que o pessoal come sangue e carne sufocada. Por que eles comem sangue e carne sufocada? Tem a ver com o calendário. Veja só. E assim está gravado e ordenado nas tábuas celestes. E eles não devem ser negligenciados. Este mandamento, nem sequer um ano, nem de ano para ano. Ou seja, não há um ano na tábua celeste que não tenha 364 dias, 52 semanas, 13 semanas a cada estação, certo? E 4 estações. Isso não deve ser negligenciado. Ou seja, não pode haver um ano com mais ou menos do que 364 dias, tá? Isso é Moisés escrevendo. Olha o que ele vai falar agora. E ordene aos filhos de Israel que observe os anos de acordo com este cálculo. 364 dias. Certo? 364, entre aspas, é acréscimo para enfatizar quantos dias tem. 364 dias. E continuará um ano completo. Desculpa. E constituirá um ano completo. Não vai ter ano de 13 meses com... Bora lá. Aqui, ó. Não vai existir esse ano aqui de 353, 385, né? Não vai existir. Isso não existe. Quem está falando isso é Noé, é Enoque? Não. É Moisés que está falando, tá? Então, constituirá um ano completo e eles não deverão estragar esta contagem, ou seja, este tempo dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles, e eles não deixarão nenhum dia fora, nem perturbarão nenhuma festa. Então, não pode haver menos de 364 e não pode haver mais de 364 ano após ano. Aqui, ó, nem sequer ano, nem ano para ano, tá? Olha que interessante, isso é Moisés, viu? Mas quando eles negligenciarem e não observarem-nas de acordo com os mandamentos de Yahuwah, então eles perturbarão a contagem do tempo e dos anos, ficarão movidos de sua ordem. Ou seja, a contagem dos tempos e dos anos ficarão movidos de sua ordem. Existe uma ordem no ano e nos tempos. As estações e os anos ficarão fora da ordem, violada, desalinhados. Olha, e eles negligenciarão
as suas ordens. Olha que interessante. Vê agora, viu? Presta atenção. E todos os filhos de Israel esquecerão e darão e não acharão o caminho dos anos. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos. Esquecerão as luas novas. Olha aqui, ó, os irmãos lá que diz que é só pelo sol. As luas novas marcam o início do mês. Por que a lua nova é importante? Porque ela marca o início do mês. Vai ter 12 luas novas durante um ano, tá? 12 luas novas. E as estações serão 4. De 13 em 13 semanas tem uma estação, ok? E os Shabats, aqui está traduzido como sábado, mas é Shabat, e eles seguirão erroneamente todas as ordens dos anos. Por quê? Porque eles estão dizendo que os anos têm mais de 364 dias, como está aqui, ó. Aqui, ó, 364 dias. E ordene aos filhos de Israel que observem o ano de acordo com esse cálculo. 364 dias constituirá o ano completo, e eles não deverão estragar essa contagem de tempo dos dias e nas festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles, e eles não deixarão nenhum dia de fora, nem perturbarão nenhuma festa. Olha que interessante, ok? Vamos lá. Agora aqui tem um acréscimo aqui que vamos observar, né? E todos os filhos de Israel esqueceram e não acharam o caminho dos anos, e esquecerão as luas novas, as estações, os sábados. Não é o que acontece nos dias de hoje, é o que? Isso aqui é um acréscimo interessante, né? Vou botar com o verde, aqui, ó. E todos os filhos de Israel esquecerão o caminho dos anos, esquecerão das luas novas, das estações, do Shabat. E não é o que acontece nos dias atuais? Olha que interessante, o 6:35 agora. Porque eu sei, e de agora em diante vou declarar a ti, e não é a minha própria invenção, porque o livro está escrito diante de mim, e nas tábuas celestes a divisão dos dias é ordenada. Ou seja, o sol, a lua, as estrelas e as constelações estão lá. Independente do que eu acho, Arlindo, ou do que Moisés, ou de qualquer um ache, o calendário de Enoque agora vai estar certo, né? Porque antigamente eu estava escutando que o calendário de Enoque é babilônico, né? Agora vai começar o calendário de Enoque ser correto, né? Porque Enoque fala lá que a cada 3 anos tem tantos dias, a lua a cada tantos anos, ou seja, ele está fazendo uma demonstração da diferença entre o sol e a lua, tá? Mas ele não está dizendo que é pela lua tem 13 meses, um mês a mais, não é isso, tá? Ou seja, ele fala que o equilíbrio, a lua com 29 dias dá um dia a mais. Mas isso não quer dizer que é para colocar um dia a mais, não, tá? Aqui é Moisés explicando o que Enoque estava falando, tá? De modo que ele não esqueçam as festas do mandamento e andem de acordo com as festas dos gentios e sigam os erros e ignorância deles. Vou ler de novo, ó. Porque eu sei, e de agora em diante vou declarar a ti, ó, a profecia de Moisés, e não é da minha própria invenção, porque o livro está escrito diante de mim, nas tábuas celestes, a divisão dos dias é ordenada, de modo que eles não esqueçam as festas e os mandamentos e andem de acordo com as festas dos gentios e sigam os erros dos gentios. Por quê? Porque eles não querem um ano com 364 dias, tá? Não querem. O que eles querem é isso aqui, ó. Calendário babilônico com 13º mês, tá? Seguindo o ciclo da lua. É isso daqui que querem, ok? Olha que interessante. Vamos continuar. Moisés, Moisés, estão sentados na cadeira de Moisés aí, mas, né?
Escute o que Moisés diz, porque é bom. E ordene aos filhos de Israel que observem os anos de acordo com este cálculo. 364 dias. Está repetindo novamente. É outra repetição. E constituirá um ano completo. E eles não deverão estragar essa contagem de tempo nos dias de festa, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles. E não, porque eu acho que voltou. Desculpa. Voltou, perdão. Falta pouco, tá terminando o capítulo, tá? Fica tranquilo, calma aí, acalma o coração, porque haverá aqueles que farão observação segura da lua e de como ela está fora da sua estação. E chega o ano em ano 10 dias mais cedo. Por esta razão, chegará o dia em que errarão, o dia do testemunho, e criarão um dia abominável, e este dia impuro farão festivo. Olha que interessante. Olha o raciocínio de Moisés. E confundirão todos os dias, o dia santo como o impuro e o dia impuro como o santo. Então dissolverão os meses, os sábados, as festas e os jubileus, tá? Por quê? Porque um calendário, se você for seguir só o calendário do sol, você vai errar os Shabats. Porque a lua nova marca o primeiro dia, aí o primeiro dia é Shabat, né? Ou seja, é uma festa, santa convocação, né? Tem muitos irmãos aí que não crê que a lua nova é para ser guardada, mas é sim. Você vê que Noé aqui, ó, ele coloca como regra para ele e para o filho deles, ó. Tudo aqui, ó, na lua nova, cadê? Aqui, ó, na lua nova do primeiro mês, ou seja, primavera. Aí ele chega aqui, ó, na lua nova do quarto mês, ou seja, ali Pentecoste, né? Na lua nova do 10º mês, ou seja, já tá ali outono. E depois na lua nova do primeiro mês, voltando, né? Será festa, né? Para si. Noé colocou como festa para si, ou seja, são os 4 dias do ano, né, que são festa, ou seja, são os primeiros dias da lua nova de cada mudança de estação, tá? Então, olha o que ele fala, né? De novo, eu vou ler de novo essa parte porque é muito importante. Olha, esses 3 versículos aqui é extraordinário. Tira um print, imprima e coloque na sua parede, né? Vê se não é isso que acontece. Porque eu sei, e de agora em diante vou declarar a ti, não é da minha própria invenção, porque o livro está escrito diante de mim, nas tábuas celestes, a divisão dos dias é ordenada, de modo que ele não esqueçam as festas dos mandamentos e andem de acordo com as festas dos gentis, seguindo o erro e ignorância deles, porque haverá aqueles que farão observação seguras, contínuas da lua e de como ela está fora da estação e chega ano em ano 10 dias mais cedo. Por essa razão chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável. E deste dia impuro farão festivo e confundirão todos os dias, o dia santo como impuro e o dia impuro como santo. Então dissolverão os meses, os sábados, as festas e os jubileus. Ou seja, por causa desses 10 dias que falta para a lua completar os 364 dias do sol, eles vão errar esses 10 dias e vão chegar a fazer um dia impuro para o eterno como festivo, né? Ou seja, o sábado semanal. O sábado semanal é simples, né? O que ele está falando aqui, ok? Garganta tá seca, terminou. Amém. Olha a observação aqui. E chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável. Este dia impuro farão festivo. Dia errado do ano novo, dia
365 ou bissexto 366. Ele está dizendo que é um dia errado, criarão um dia errado. Concordo que o calendário solar ele tem 364 dias e está errado, porque não existe esse dia a mais. Esse dia a mais é um dia impuro para o Eterno, que eles criaram para adorar o Deus Sol. É impuro, né? Aquilo que é impuro eles transformaram festivo, né? Concordo. Mas também, né? Aqui eles criaram um dia ou dois, dependendo do ano bissexto, né? Aqui no ano normal, um dia todo ano a mais, impuro. E no ano bissexto, 2 dias impuro, né? A cada 4 anos. Só que aqui você vê, né? No calendário babilônico, né? Eles criaram, né, esse dia aqui, ó, o ano com 353 dias e não 364. Então, são dias impuros, né? Eles perderam a data. E aqui, 385, eles colocaram um mês inteiro impuro, né? Um mês inteiro impuro, né? De acordo com o que Moshe está falando aqui, ok? Então, olha que interessante. E por essa razão, eu ordeno e testifico a ti, para que tu testifique a eles que, após a tua morte, os teus filhos errarão, de modo que não farão o ano com somente, de modo que não farão o ano com somente 364 dias. E por essa razão, eles dissolverão as luas novas, as estações, os shabats, as festas, terça, primícias, pães sem fermento, contagem do homem, Pentecoste, trombeta, Yom Kippur, tabernáculo, né? Eles vão perder todas essas festas e eles comerão todo tipo de sangue e com todo tipo de carne. Você consegue entender o que Moisés está dizendo aqui? Ele diz que por causa do pecado de seguir o calendário que o Eterno não deu, adorando a lua, adorando o sol, adorando estrelas, adorando Saturno, planetas, meteoro, adorando tudo, menos o Eterno, o que o Eterno deu, por eles seguirem um calendário que não é o que o Eterno deu, 364 dias, 52 semanas, 13 semanas entre as estações, 4 estações, 360 dias mais 4 portas, né? Ou seja, eras a cada 2160 anos. Por eles não seguirem o que o Eterno mandou eles seguirem, eles vão comer sangue com todo tipo de carne. Só faltou ele colocar aqui abominável, tá? Isso é muito forte, tá? Ou seja, para mim, não sei, tá? Que os irmãos não se ofendam. Para mim, quem come sangue e carne sufocada é porque está desobedecendo o calendário do Eterno. Desobedecendo o calendário do Eterno, vai errar as festas, vai errar o Shabat, vai errar a lua nova, vai errar as festas que Enoque colocou sobre si e os descendência dele, as 4 portas das estações, que são festas, e as 4 portas das estações são o quê? Lua nova. Ou seja, eu estava comentando outro dia que quem está comemorando a lua nova e o Shabat está acertando a maioria das festas sem querer do Eterno, né? E o templo do Eterno, onde ele escolheu para habitar o nome dele, era Jerusalém, como antes era Jugal, como antes era em outro canto, né, Siló, né? Ou seja, mas hoje o templo que o Eterno escolheu para habitar o nome dele é Yahoshua HaMashiach. Yahoshua disse: onde tiver mais de um ali falando em meu nome, ali eu estarei. Então você pode estar no Brasil, na Jamaica, no Japão. Quando você estiver ali, debaixo do nome do Eterno,
que é o Eterno que salva, e Yahweh salva, que é o nome do Messias de Israel, você pode guardar Pêssah, Jubileu, Shabat, Lua Nova, você pode guardar todas as festas, porque o Mashiach disse que onde estiver o nome dele, ali ele vai estar. Ele vai bater a porta. Se tu abrir, ele entra e ceia contigo. Em Pentecoste, em Pêssah, no Shabat, na Lua Nova, né? Em Yom Kippur, ele vai estar contigo. E tudo que vocês pedirem, no nome de Yahweh que salva, assim será feito. Foi o que ele falou, né? Que o Eterno derrame bênção, que o Eterno derrame misericórdia, que o Eterno derrame muita, mas muita shalom, muito entendimento, que busquem, vão atrás dos outros livros, são importantes. Eles querem colocar aquele eita, eu esqueci o nome, que bota no cavalo, para que a gente não veja mais nada além daquilo que ele quer nos mostrar. Mas comecem a pensar por si mesmo, né? Por exemplo, antissemita. O que é antissemita? Veja a palavra, o que significa, né? Veja o que a palavra significa. Ou seja, se você odiar a tribo de Ismael, você termina sendo um antissemita. Se você odeia Edom, você é antissemita, né? Então, pare para pensar por si. Não pensem no que as escolas ensinaram e é tudo verdade, não. Tudo que a religião ensinou é verdade. Não. Parte é verdade. Tem sinceros lá dentro? Tem. Tem muitos homens e mulheres do Eterno dentro das religiões ainda. Mas a verdadeira religião, Isaías, né, 36, do versículo 25 ao 28. Eu aspergirei água em vocês, lavarei as vossas iniquidades. Arrancarei esse coração de pedra que tu tem. Colocarei um coração de carne. Derramarei o meu espírito nesse coração. E aí sim vocês cumprirão fielmente todos os meus mandamentos. E desta forma, sereis o meu povo e de fato serei o Deus de vocês. Então você veja que um sinal de que foi derramado o Espírito do Ruach HaKodesh na tua vida, o Espírito Santo de fato foi derramado na tua vida, não é falar em línguas, como a religião pregou, entranhou na mente e na alma das pessoas. O derramamento do Ruach HaKodesh de verdade na tua vida é obedecer a Yahweh, é obedecer os mandamentos de Deus. E obedecer os mandamentos de Deus é de fato ser do povo dele. E de fato ele será o teu Deus. Então tenha cuidado com a narrativa criada. Ah, eu não sigo homens não, mas lê o livro deles e obedece. Então segue homens sim. Você não quer seguir Moisés. Diga isso, admita. Você não quer seguir Yeshua, que manda seguir Moisés. Admita. Se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E a verdade é o que está em Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna. E a tua Torá é a verdade. O que Yeshua está dizendo, ó, se tu conhecer os mandamentos de Deus, tu serás liberto do pecado. O pecado é a prisão desse mundo, é a âncora que está na nossa alma, puxando a gente para o Sheol. É o pecado. Mas se tu conhecer a Torá e praticar ela, não só de ouvir, mas sim de praticar, é certo que encontrarás misericórdia no coração do Eterno e estarás no reino daquilo que Yeshua prometeu ao rapaz lá na cruz. Hoje te prometo, estarás comigo no reino do céu. Em nome de Yahushua HaMashiach,
que esta verdade caia no teu coração e na tua alma, e que nada nem ninguém te afaste do verdadeiro evangelho do Eterno, que é obedecer a Ele. Aquele que obedecer será salvo. Aquele que crê no nome de Jesus será salvo. Só que o nome de Jesus não é Jesus. A religião te ensinou isso. O nome de Jesus quer dizer Yahweh salva. É Yahoshua em hebraico, que significa Yahweh salva. Quem salva é Deus. E quem crê no nome de Jesus, que significa Yahweh salva, será salvo. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Yahoshua HaMashiach. Amém, irmãos.